Pera, isso, eba. Muito contente da gente estar aqui de novo, um quase, mas deu certo, né? Quase 10 minutos atrasada também, ao todo quase 2 atrasada, mas enfim, aqui estamos. Agradecida pela paciência de vocês, para que a gente pudesse se encontrar hoje, refletir e rezar. Alguns dias são um pouco mais difíceis, mas ainda assim, com essa flexibilidade que vocês estão permitindo, nesses momentos a gente consegue fazer acontecer, mesmo que não nos horários ideais, cá para nós. Mas enfim, que reverbere ainda, que seja madrugada, que ninguém perca o sono, e sim que durma mais tranquilo quando acabar tudo isso daqui. Bom, eu quero comentar com vocês que eu cheguei agora em São Paulo, como eu tinha comentado no grupo, né? Sempre acho incrível cada uma de vocês que mora em cidade grande, parabéns, e relembro vocês como é importante vocês estarem conectados ou conectadas com alguma coisa que remeta à natureza e a um contato interior, porque os só a quantidade de luz que eu vi nas 2 últimas horas, eu acho que é superior à quantidade que eu veria em 1 ano vivendo onde eu moro, ou seja, é um bombardeio da impressão, que tudo pisca, e daí eu notei também, coisa interessante, que a gente tende, até em filmagem se faz isso, né, em telejornal, quando muda a luz, da pessoa olha, ou quando tem algum movimento periférico, a gente olha também. Só que você imagina, a gente está bombardeado o tempo todo nessa cidade grande, de luz para todo lado. Imagina a nossa cabeça. É óbvio que a gente vai ter ansiedade, é óbvio que vai. Então, se a gente não tiver um momento para olhar para dentro, para se reciclar, para conseguir digerir tudo isso, a gente, não sei vocês, mas eu poderia me impactar grandemente com isso. Então, deixo aqui, ou seja, é óbvio que é uma projeção minha, que vai ver se vocês estão nadando de braçada nisso tudo, mas ainda assim, eu acho que é válido a gente olhar, ou seja, é um ambiente antinatural, é isso que eu estou querendo dizer, é muito antinatural, a gente não escuta o som de algo natural, a gente não escuta, é carro, é motor, ou então alguém exaltado, tudo isso me chama muita atenção, muita atenção mesmo. Então, enfim, é só um comentário a respeito disso e também a respeito dessa semana. Essa semana é uma semana decisiva em Cunha, né? E de alguma maneira vocês estão acompanhando tudo isso, ainda que com meia informação, alguma informação, e mesmo por rede social, e ainda assim nesse refreamento de não poder falar tudo, até pela segurança deles, já que a gente tem visto muita coisa feia nesses últimos tempos. Mas eu só quero deixar aqui para vocês que essa semana é decisiva. E por que eu quero deixar isso para vocês? Porque eu acredito que o campo que se formou nessas orações, ainda que não tivesse nenhuma intenção disso, terminou beneficiando esses seres. A intenção era beneficiar os seres em travessia, e de uma certa forma eles estão em travessia também, né? Ou seja, eles estão numa travessia de um sistema que vê todos esses seres como números e peças e objetos para uma transição para uma vida livre. Então, quero colocar isso aqui para agradecer vocês, porque a vibração desse rezo, a vibração desse campo, é a vibração dessa busca sincera por nós mesmos, por nós mesmas aqui, que eu tenho certeza que tem reverberado. E aí, a minha reflexão, além dessa, se reverberou neles, com certeza está reverberando em outros lugares que a gente não está vendo. E esse é um poder tão bonito que hoje eu trocava mensagens rapidamente com a Beth e falava que manter um horário disciplinado parecia uma utopia para mim. E óbvio, a gente tem visto que temos altos e baixos, como hoje. Mas, enfim, ainda que de uma maneira improvisada, tem acontecido. Então, também quero agradecer vocês por isso, porque essa disciplina é uma forma de tapas, como a gente diz na yoga, ou seja, de realmente manter um voto, e vejo muito que isso aconteceu na força de um campo. Isso, outra vez, é algo que fala com o meu coração para que eu agradeça, para que eu possa agradecer vocês, para que vocês sintam isso tudo, de como isso tem reverberado, de como a força de vocês tem reverberado em campos, outra vez, aqui é onde eu consigo olhar, ou seja, nos meus aprendizados, nos mestres bezerros. Agora eu tenho certeza que tem ido além disso. E esse é um poder muito bonito, muito forte, é algo que realmente vem falando, né, com a alma da gente. Cada reza pela libertação em qualquer travessia. Exato, Aline. É isso que no caminho eu percebi isso, mas não foi uma coisa que ficou claro para mim no começo. Que bom que você já tem essa clareza.
Aqui a Michelin comentando: "Sente falta também, estou impactada, é um choque viver na cidade". Exato. Claro, Michelin, pode ficar desligado enquanto quiser. Então, só quero agradecer isso, porque realmente é um campo forte e é um campo que cada um está contribuindo. Não é alguma coisa que se faz só. Isso, a força que existe, né, dizem por aí, nenhuma de nós, enfim, é tão forte quanto todas nós juntas. Né, e isso sempre é de uma pega a pessoa mais forte que a gente imaginar, ela não é mais forte quanto todas as pessoas juntas. E isso é algo bonito para a gente lembrar, já que a gente anda numa sociedade que é segregada e que a gente cria tantos defeitos nas diferenças que a gente tem. Bom, reflexões primeiras essas, e colocar para vocês que, Miriam, querida, a Miriam perdeu ontem, né, Miriam? Eu coloquei um monte de mensagem junto e daí eu confundi todo mundo. Desculpa, eu vou começar a colocar as coisas mais objetivas. Então, para deixar um aviso para amanhã. Amanhã eu vou me deslocar para Cunha, depois da quimio da minha irmã. E para tudo isso, tem algumas pessoas, inclusive aqui, que vão comigo para essa ação que vai acontecer em Cunha. É provável que esse horário talvez flutue um pouco da noite. Eu também aviso vocês. E na terça-feira, talvez tenha alguma flutuação, mas o que eu vejo mais risco é amanhã. Amanhã é o dia que eu vejo mais risco por causa desse deslocamento. Ainda que seja deslocado, eu incentivo vocês a estarem perto, porque vocês vão receber as notícias em primeira mão. E vocês vão se emocionar com tudo isso, eu tenho certeza. Vão se emocionar com essa luta que vocês são parte. Cada um que está aqui rezando pela libertação, não importa qual seja a travessia, como a Aline colocou, é parte disso tudo. É parte para que esses seres e tantos outros, inclusive nós mesmos, nós mesmas, que a gente possa encontrar libertação. Então, outra vez eu agradeço muito a companhia, já dou esse aviso, e o outro aviso é que no sábado eu estou vendo como montar para a gente dar, até para marcar o horário pelo Zoom, para quem não vai estar junto, e eu vou estar colocando isso provavelmente até terça-feira, que eu estou com algumas ações paralelas para essa programação, para que a gente consiga fazer tudo isso de novo. Quem estiver lá presencialmente, mas quem estiver pelo Zoom também, possa sentir tudo isso, né? E principalmente depois de ter caminhado todo esse caminho, a gente em união, não seria justo que a gente não pudesse estar junto, ainda que virtualmente, para quem não estiver presencialmente. Então, vou tomar esse cuidado só para a gente poder se programar direitinho. Então, na terça-feira, até terça-feira, até depois de amanhã, por causa desse trânsito de amanhã, eu acho que não vai dar muito certo, para que a gente tenha isso claro. Então, recadinhos práticos e reflexões práticas são essas. E o tema que eu quis trazer hoje é a respeito de humildade. E humildade primeiro para a gente aprender, né? Humildade para a gente aprender reconhecendo que a gente não sabe. E para a gente não saber, precisa ser humilde. A gente vive, de novo, em uma sociedade tão maluca que se finge saber muita coisa. Então, eu escuto o pensamento de alguém e é como se eu soubesse aquele pensamento. Como se aquele pensamento fosse meu, ou como se aquela ideia fosse minha. E imagina, ou seja, como assim? Ou seja, não, foi alguém que pensou e eu canalizei aquilo como meu, de uma forma, às vezes, até injusta, porque, por vezes, eu nem dou o crédito, que foi outra pessoa que pensou, e eu, em determinado momento, eu até esqueço que foi outra pessoa. E eu compro aquela ideia como se ela fosse minha, só que eu verdadeiramente não sei daquilo. E eu não tenho nem a lucidez ou a presença de espírito para perceber isso, nem a humildade para falar que de fato eu não sei. Mas outra vez, como eu termino só nesse intelectual, que é outro lugar que hoje os nossos tempos favorecem muito, acontece que eu me distancio de tudo isso. E aí, outra vez, parece que eu sei. Só que aí, como que eu provo que eu não sei? Para mim mesma, não para o outro, para nada. Porque na vida cotidiana, eu não consigo colocar nada daquilo em prática. Então, a ideia de quem quer que seja, muito elevada e tudo isso, pode ser um farol de alguma forma. E eu posso falar e repetir aquilo com muita clareza, mas o meu comportamento me distancia daquele conhecimento. Torna óbvio para mim que eu ainda preciso me debruçar mais sobre aquele estudo. E para isso, outra vez, eu preciso de humildade. A humildade, ela precisa ser compreendida em um mundo que cria da gente, só pegar um comentário da Ana para não perder aqui, eu gostaria muito de estar presencialmente, mas estou tendo alguns desafios para ir. Ana, qualquer coisa a gente conversa depois no privado e de repente a gente vê uma forma de fazer acontecer. Mas, ou seja, quem tiver o desejo chamado de estar,
eu só realmente convoco para que a gente possa se unir e desobstruir os caminhos para que possa chegar, porque eu acho que vai ser bonito realmente a gente poder se abraçar, para quem tiver essa oportunidade, óbvio, e quem não tiver vai sentir esse abraço virtual. Então, enfim, quem tiver o chamado só fala e a gente dá um jeito de conversando e vendo tudo isso. O fato é que essa humildade precisa acontecer para que a gente realize que a gente ainda não sabe. Para a gente realizar que muitas vezes a gente está pensando no pensamento do outro. A humildade também é um lugar que ela é talvez o oposto, talvez ela seja uma antagonista da arrogância. Concordam? E quando eu sou muito arrogante, tem uma outra coisa que eu também tenho muita familiaridade, que é com a raiva. Então, eu me torno arrogante a ponto de querer que tudo seja do meu jeito, de controlar tudo. Quando as coisas não vão desse jeito, e eu não preciso explicar muito a respeito disso, já que todo mundo está vivo nessa terra, a gente pode querer as coisas de um jeito e as coisas vão de outro, eu passo muita raiva. Porque eu não tenho a humildade, ou seja, eu sou, outra vez, arrogante, e eu não tenho a humildade de olhar para aquela situação e entender que eu não controlo, e o que eu posso ser é só senhora de mim e serva do mundo. E geralmente o que acontece é que eu me torno escrava de mim, escrava principalmente dos meus sentidos, e isso o Oriente coloca muita ênfase nisso, que a gente precisa tomar cuidado com esses sentidos, porque eles desgovernam, os sentidos desgovernam a gente. Então eu me torno escrava de mim mesma através dos meus sentidos, da minha busca pelo prazer, e eu tento ser senhora do mundo. E o que a espiritualidade sugere é justamente o oposto. Aonde eu possa ser senhora de mim e possa servir o mundo. Se a gente para e pensa quantas pessoas são senhoras de si, eu teria poucas pessoas para pensar a respeito. Agora, se eu penso quantas estão buscando isso, o número já fica mais otimista, embora não seja lá muito grande. Por exemplo, todo o nosso grupo, eu tenho certeza que a gente está buscando aqui ser senhor, ser senhora da gente. Mas quando a gente olha para o mundo, de maneira geral, a gente ainda vê uma ilusão muito grande. Então, quando a gente coloca toda essa questão da humildade, é também lembrar que muitas vezes a gente sonha certos serviços e a gente não percebe que, às vezes, o serviço é muito mais simples, mais humilde. Às vezes, o serviço é limpar banheiro, às vezes, o serviço é limpar cocô de mestre animal, às vezes, o serviço... Ou seja, e a gente projeta coisas muito grandes, de novo, porque essa humildade escapa da gente. E é bem bonito nos movimentos orientais que quando a gente vai para os ashrams, para os templos, para os mosteiros, um dos lugares primeiros que eles colocam a gente é justamente para limpar coisas. E limpar coisas que não fomos nós que sujamos, que é um requinte da reflexão. Porque se fosse, olha, você é responsável por tudo que você sujar. Olha, você vai lá e vamos fazer assim, você sujou teu prato, você lava o teu prato. Ah, parece muito honesto. Não é todo mundo que faz, mas parece muito honesto. Lá é diferente, ou seja, não foi você que sujou, mas você lava o do outro. Então, é uma responsabilidade que acaba ampliando num lugar de serviço, de simplicidade, humildade, tudo isso junto, para que a gente tenha o quê? Naquele momento, as piores férias da nossa vida, não. Quando a gente vai para um lugar desse, a gente vai para estudar. Estudar de uma tal forma que quando a gente saia de lá, a gente possa colocar isso com um pouco mais de prática no mundo. A gente realize que, embora toda a sociedade, toda a nossa educação e todo o mundo atual nos leve a crer que nosso umbigo é o centro do universo, a gente, depois dessas experiências, começa a perceber que não é bem ali que está o centro. E que quando a gente vai percebendo, mais isso, então fica mais fácil não sentir raiva, porque, afinal de contas, as coisas não são como eu quero. E por que eu coloco isso, a raiva, em relação a esse lugar das coisas não são como eu quero? Vocês concordam que a raiva é um desejo frustrado? Ou seja, eu quero muito uma coisa, quando ela não acontece, eu raiva que ela não aconteceu. E isso, de novo, não remete a algum tipo de falta de humildade? Porque, afinal de contas, eu queria que as coisas fossem do jeito que eu planejei. E infantil, exatamente, imaturo. Então, e se a gente começa a viver com o que a gente tem? Vocês sabem que a Jetsuma fala disso, que essa é uma das razões pelas quais, quando a gente estuda o budismo, o Buda Siddhartha,
ele era um rei, ele era pai de família, ele tinha rei no sentido de ter compromissos sociais. Ele não era uma pessoa que vivia só para ele. Ele tinha um filho, ele era casado, ele era muito querido. O pai tinha muita expectativa sobre ele, ainda lembra a história de alguém? Enfim, tinha de por onde ele devia ser, como devia ser. E ele, basicamente, se encontra num caminho que, da onde ele está, ele segue. E a Jetsuma fala muito que isso é uma referência prática para a nossa vida, para a gente se lembrar que da onde a gente está, vai. Então, não precisa a gente de mais e de mais e mais. Às vezes, o que a gente precisa é de menos, menos e menos. Inclusive, para tocar essa simplicidade, para tocar também essa humildade. Dentro dessas reflexões, cabe a gente lembrar que o Tibete diz para nós, o Tibete, ou seja, os mestres, os sábios do Tibete, eles sempre relembram a gente que uma vida sem examinação, uma vida que a gente passe sem investigar, é uma vida que a gente pode eventualmente perder. Por mais que pareça que a gente está vivendo, porque outra vez o funcional da vida parece que está ali, mas espiritualmente aquilo não conta para de fato uma vida que aquele espírito possa dizer: eu vivi. Eu vivi porque eu me superei, eu vivi porque eu lutei comigo, eu vivi porque eu evitei uma guerra quando eu ganhei minha luta interior. Eu vivi. Então, essa examinação sobre a humildade, sobre a arrogância e tantos outros aspectos que a gente tem visto aqui, elas são necessárias, essas reflexões, para que a gente, inclusive, justifique que a gente está vivo. A gente está vivo não simplesmente aqui, passando por esse planeta com as nossas expectativas e torcendo para os nossos sonhos se realizarem. Não isso. A gente está vivo no sentido de realizar que existe algo de novo para ser conquistado em mim, senhora de mim, e algo para que eu possa servir no mundo. Então, eu sou uma servidora, eu sou uma serva desse mundo. Uma serva no que esse mundo solicita. Não necessariamente no que eu quero. E uma pista, de novo, para isso, geralmente são os nossos talentos. A gente já falou de outras vezes. Quando a gente olha para o mundo e vê muito claramente aspectos que estão faltando nele, eu gostaria que a gente sempre calasse a reclamação do que falta e sempre se esforçasse para dar o que não está ali. Então, é como se a gente reformulasse o nosso mental para bloquear a reclamação, porque a reclamação é também uma arrogância de como é que as coisas não são do meu jeito, as coisas não podem ser assim. É diferente de uma insatisfação da gente ver coisas e coisas que estão acontecendo hoje no nosso mundo. Agora, só a gente reclamar não vai mudar as coisas. E se a gente não se cuida, como a reclamação é uma forma de conversa, eventualmente se conversa só em cima de reclamação. Então vamos reclamar que o tempo mudou. Que coisa, estava tão frio, agora está tanto calor. Saco, mas não vamos falar da carne. Meio ambiente, esquece isso. Vamos só reclamar disso daqui. E perde o hambúrguer. Então, ou seja, essas coisas precisam estar claras na gente, porque outra vez, uma vida sem examinação é uma vida que a gente de fato não viveu. E o fluxo, a correnteza é tão grande, é tão forte, que a gente eventualmente não percebe. E quando a gente se dá conta, naqueles momentos onde a gente diz: fui arrogante, tive oportunidade, aconteceu, mas eu não vi, não vivi, não realizei. Passou um raio, foi embora. Então, essa examinação precisa acontecer não nos momentos onde a gente tem os marcos na nossa vida, mas para cada um dos nossos dias. E se isso precisa acontecer cada um dos nossos dias, a gente pode fazer do mesmo jeito. Eu vou colocar aqui uma tarefa diária. Daí, de repente, vocês vão olhar para mim e falar assim: ai, Patrícia, que saco, eu não quero mais nada pra fazer todo dia. Você não sabe a quantidade de coisa que eu tenho que fazer todo dia. Mas você tem que tomar banho todo dia. Tudo bem, às vezes eu escapo, mas sei lá, você tem que escovar os dentes todo dia. Tem coisa que a gente tem que fazer todo dia. E você faz todo dia. Você faz todo dia. Então, do mesmo jeito, tem outras coisas que a gente vai precisar fazer todo dia também. E tudo bem se um dia ou outro a gente escapar, mas na moral da história, a gente vai ter até que um compromisso com a gente vai ter que fazer. E uma dessas coisas é vigiar a reclamação. Vigiar a reclamação para ver como que, ou seja, cada vez, o que, que é? Qual é essa reclamação? Qual é essa reclamação? Ah, o mundo é injusto, ah, o mundo é duro, tá difícil, o clima, não tem dinheiro, o que, que é? Faz alguma coisa para mudar isso. A energia que está despendida ali, ela vai, é como se fosse um ralo aberto aonde desce energia vital.
que para reclamar a gente também precisa de energia. A gente precisa de energia para tudo. Agora, como a gente está gastando esse dinheiro espiritual, é para cada um. E outra vez, se a gente pega um momento da nossa vida só para olhar para trás, talvez a gente não tenha tempo para assimilar o que a gente precisa assimilar no dia a dia. Então, outra vez, do mesmo jeito que a gente precisa fazer certas coisas todos os dias, e a gente não acorda e já pensa, nossa, vou ter que escovar os dentes de novo. Tudo bem, de repente um dia ou outro você tá com pressa, você até pensaria se dava para escovar seco e sair correndo, qualquer coisa assim. Mas geralmente é uma coisa muito automática, você vai, escova os dentes, toma um banho quando você tem que tomar e faz. E da mesma forma, trazer ações que sejam disciplinas nossas, como a autoinvestigação. A autoinvestigação na raiva, que revela falta de humildade também, de novo. A investigação no que tange a reclamação, a investigação no que tange se eu sonho, se eu tenho uma meta, ou se eu tenho um desejo, do mesmo jeito que eu desejo um objeto e de repente eu desejo uma vida. Mas verdadeiramente eu não quero, não me movo por aquilo. Aquilo não faz meu coração vibrar, minhas células se moverem com outra velocidade no meu corpo. É simplesmente mais alguma coisa, como se depois dali ou com aquilo a vida fosse mudar um pouco. Então, essa investigação diária precisa acontecer, não simplesmente a gente parar e se olhar. Se eu parar nesse quarto e simplesmente ficar olhando, eu não vou encontrar nada. Porque eu não estou procurando nada. Faz sentido? Ou seja, se eu simplesmente sentar aqui, eu posso ser uma observadora e falar, tem um armário, tem um colchão, tem o que quer que seja. Agora, quando verdadeiramente eu estou procurando alguma coisa, fica muito mais fácil eu observar. E a questão toda que a gente já viu, com a espiritualidade cheia de romantismo e de figuras de luz e de tudo isso, muitas vezes a gente senta para contemplar a gente e a gente acaba se auto-sugerindo figuras de luz. Concordam? Em vez da gente olhar para dentro e simplesmente falar, então tá bom, vamos procurar arrogância. E respira fundo e vai. E vamos procurar falta de humildade. E respira fundo e vai. E vamos procurar agora que eu quero, ou seja, qual é a minha relação do serviço, ou seja, eu subjugo outros. Como que eu trato? O que que eu faço? Eu reclamo? Ou seja, outra vez, se a gente simplesmente sentar e olhar para dentro, pode ser que a gente esteja perdendo tempo. Pode ser que simplesmente a gente esteja ali silenciando, tentando algum tipo de paz, simplesmente para benefício próprio. E parabéns se você tem benefício próprio silenciando. É um benefício, de fato, a gente poder ajudar o mundo através do que a gente consegue em nós. Mas precisa ser maior do que simplesmente a gente viver com pessoas que não sejam ansiosas. Precisa ser maior do que isso. A gente precisa conviver com seres melhores em valores. E para a gente fazer isso, de novo, não é simplesmente a gente observar o que está resolvido na gente. É a gente observar o que não está resolvido. O que a gente não quer nem falar a respeito. O que é difícil para a gente falar, inclusive. Isso é o que a gente precisa procurar quando a gente senta se observando. Porque a partir da hora que se sabe a respeito disso, que se tem a humildade de procurar e falar, eu sou falha, eu sou falho, e eu procuro as minhas falhas para aperfeiçoar as minhas falhas, tudo de uma baita de humildade para fazer isso. E essa humildade a gente observar sempre com muito cuidado para ela não virar um orgulho, porque daí a gente orgulha, não, é o que eu faço, eu vou para dentro de mim procurar as minhas sombras. Então, um professor dizia, o ego está ali sempre à espreita, é sempre uma dificuldade, porque ele está sempre ali pertinho, está sempre concorrendo terreno com a gente. Mas outra vez, se a gente simplesmente olhar e falar, tudo bem, agora não, eu preciso de um ego funcional para viver nessa terra, mas não um ego que seja o centro do universo, que acredita que é o centro do universo, a gente pode caminhar com um pouco mais de leveza. Mas, outra vez, não dá para fazer isso só quando está perto de desencarnar. Não dá para fazer isso só quando vem uma doença, ou quando vem uma crise financeira, ou quando um relacionamento termina. Nesses momentos, geralmente a gente tende a fazer reflexão, concordam? Acaba todo o dinheiro, tem uma crise financeira, vai refletir da vida toda. Acabou um relacionamento, vai refletir da vida toda. O pai vai embora, a mãe vai embora, o vizinho, o filho, reflete a vida inteira. Agora, e o dia a dia? E a nossa lição de casa de todos os dias? Para que a gente se veja nos lugares onde, de novo, a gente ainda não sabe. A gente ainda não sabe ser completamente humilde, a gente ainda não sabe ser senhor, senhora de nós mesmos, de nós mesmas. A gente ainda não sabe usar os nossos talentos para benefício do outro.
Tantas pessoas têm talento e buscam, através do talento, em vez de serviço, reconhecimento. Orar e vigiar, exato. Ou seja, a pessoa tem um dom incrível, e aí o que ela busca com aquilo é reconhecimento do outro para que isso seja alguma fama para ela. E não algo que ela coloca outra vez a serviço para os demais. Então, quando, como a Miriam lembrou, esse orar e vigiar, que já foi dito tanto, só um microfone que eu vou tomar a liberdade de fechar, licença. Quando a gente fala disso tudo dentro de uma vida, a gente vê momentos outra vez que muito especificamente a gente consegue sentar e refletir. Mas a proposta aqui é que a gente faça isso todos os dias. E essa investigação dessa forma, ela é colocada aqui também porque a gente está prestes agora, nesse próximo final de semana, de encerrar a periodicidade que a gente tem feito tudo isso. E aí, é óbvio que em grupo fica tudo muito mais fácil, né? Para a gente olhar para dentro, a gente está amparado, existe um campo que está vibrando. Isso é muito bonito. A gente já falou que é a comunidade, a sanga, que o Buda mesmo falou, e tantas frentes espirituais não falam a respeito disso também. É muito importante. Mas não é porque a gente não vai ter essa periodicidade que a gente vai deixar de fazer o trabalho que a gente precisa fazer com a gente. O grupo sempre vai ajudar. Sempre vai ser mais fácil num grupo, numa sanga, sempre vai. E que bênção tudo isso, a gente é grato. Mas quando o grupo não está, a gente não pode deixar de se trabalhar. Então, depois desse tempo, dessas semanas, a gente criou um hábito. Dizem que para a gente colocar um hábito novo, são 3 semanas. A gente criou um hábito. Eu tenho certeza que vai dar 9 horas da noite, eu não sei vocês, posso falar por mim, ó, mas vai dar 9 horas da noite, segunda-feira, e eu vou ficar... Cadê o Zoom? Tem que conectar o Zoom. Tem que conectar o Zoom. Porque é um hábito que foi criado. Então, a gente pode usar desse hábito, porque a periodicidade vai mudar, a gente vai ver como que vai ser essa proposta, enfim. Mas para eu falar, 9 horas é a hora que eu me investigo. 9 horas é a hora que eu reflito. 9 horas é a hora... Porque vocês concordam, cada um aqui fez tempo para isso. Ou quem está assistindo gravado fez tempo em algum outro lugar do dia para acontecer essa reflexão. Então, por que eu não uso já desse tempo que foi determinado? Porque, outra vez, passamos 3 semanas. O tempo que se diz para criar um hábito novo, vencemos, criamos. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Vai simplesmente deixar escapar entre os nossos dedos? A gente não pode fazer isso. Porque eu tenho certeza que, pelo menos ressoa assim no meu coração, que ter tido tempo para a gente se olhar, e cada um de nós, no seu próprio afinco, foi uma grande bênção. É uma grande bênção a gente poder parar para fazer isso. É um baita de um privilégio. A Lígia comentando, virou um marco. Exato, então, mas pode ser um marco ainda. Pode ser um marco. Então, a partir, ou seja, já começa a ver, porque outra vez a gente está num momento de mudança de como a gente está fazendo essa travessia. E essa travessia, especificamente, vai chegar num ponto de final. Agora, na segunda-feira, o que a gente vai fazer 9 horas da noite? Vai ligar a televisão? Vai assistir uma série no Netflix? Vai... Enfim, ou seja, a gente vai perder esse campo, a força desse campo. Então, que a gente possa se comprometer a esse estudo diário, essa investigação, independente de estar com o grupo. E, óbvio, como eu já comentei, a gente vai montar uma proposta, todo mundo aqui junto e junta, para isso continuar, mas numa outra periodicidade. E aí, outra vez, ainda assim, um hábito novo foi criado. E eu vejo como uma judiação que a gente não cuide desse hábito novo que foi cuidado com muito carinho, que é um tesouro outra vez. A gente conseguir criar uma coisa nova numa rotina, fazer rotina, é algo incrível. E isso já prova para nós algo mais. É muito comum que as pessoas digam que elas não têm disciplina. Muito comum. Muito comum que se diga, não tenho disciplina. Agora, olha só, todo mundo aqui alcançou disciplina. Todo mundo que está aqui, que está assistindo gravado, alcançou disciplina, porque fez espaço para isso. Então, a gente tem disciplina, sim. A gente, às vezes, não tem vontade. Mas disciplina a gente tem. Então, outra vez, a gente se olhando, se investigando, cultivando a nossa humildade de falar, eu não sei, eu preciso aprender. Agora, se eu acho que eu já aprendi tudo, eu não vou parar 9 horas da noite para fazer nada. Eu não vou parar para rezar, porque, afinal de contas, ou seja, que rezem por mim, sabe? Ou seja, a gente vai desviando do assunto. E coisas muito importantes vão se perdendo. O que persegue a gente, às vezes, é o fácil.
Vocês já notaram isso? Fácil persegue a gente a rodo. O difícil passa uma vez e rápido. Quer? Então, é agora. Se não quiser, então já foi. E a gente chegou num lugar difícil. A gente conseguiu fazer amigos com algo difícil, que é uma disciplina, essa humildade de se olhar. Todos os dias, cada uma de nós tem feito isso. E depois de se vasculhar, ofereceu algo de bom de si, ou através de si, para o outro. E para um outro que nem se conhece. Para um outro que muitas vezes a gente está visualizando na nossa mente e trazendo para esse campo. E esse é um potencial de bondade que existe em cada um de nós que vale a pena lembrar. O ser humano, existe em nós, em cada um de nós, essa semente auspiciosa da bondade. E cada um desses dias, a gente tem regado humildemente. Por que humildemente? Porque ao mesmo tempo que a gente tem regado a semente da humildade, da bondade, ao mesmo tempo que a gente tem regado aspectos que necessitam de transmutação em nós, regado para poder ver, enxergar, podar. Ao mesmo tempo, de novo, por isso que humildemente, a gente também tem visto as nossas sombras, a gente tem visto as nossas limitações, a gente tem visto os lugares onde são difíceis para nós. A gente tem encontrado as nossas frustrações também. A gente tem encontrado compreensão, mas sobre aspectos difíceis nossos. Então, por isso que outra vez a gente está parando de fazer tudo isso, mas humildemente, porque a gente está esbarrando com todas essas facetas, outras, que são facetas que, quando vistas por esse olhar da humildade, podem ser toleradas. A gente pode exercitar paciência com elas, porque a gente sabe que nada disso define a gente. O que define a gente é esse ímpeto de cada uma de nós aqui, de querer ser melhor, de querer superar o trauma, de querer se entender um pouco mais, de querer deixar o mundo um pouco melhor depois da nossa passagem ou através da nossa passagem. Isso que define a gente. E não, eventualmente, a nossa limitação, eventualmente, a nossa arrogância, eventualmente, nada disso. Mas essa busca incessante. Então, eu deixo isso aqui para que outra vez, a gente nessa reta final, não pense em terminar algo, mas algo que seja mais parecido com essa morte do Oriente, essa morte que implica renascer, essa porta que quando a gente sai implica entrar em outro lugar, essa transmutação que acontece cada hora que termina, para que possa começar de novo. E aí como que a gente começa a partir de daqui uma semana, na verdade, daqui uma semana. A gente volta para antes dessa travessia? A vida não volta para trás. A vida só vai para frente. E ela está pedindo para a gente ir para frente. E a gente fez e falou e vasculhou coisas em nós para, inclusive, favorecer tudo isso para ir para frente. Então, por que agora, outra vez? O que vai acontecer de sábado para lá? Olha, tudo isso que foi feito por cada uma de vocês, por cada um de vocês. Esse trabalho interior que cada um de nós fez consigo, rezando outros na travessia, encontrando a própria travessia de novo. Olha para tudo isso e mantém. Só que agora como uma nova travessia. Agora, de repente, manifestando isso em comportamento. Agora, de repente, tendo um pouco mais de clareza do que precisa mudar na tua vida depois dessa humildade de ter percebido que não se sabia. De eventualmente você dizer: "Agora eu sei que eu preciso, rezar todos os dias. Eu sei que eu preciso meditar". O que foi visto não poderá ser desvisto. Exatamente, foi a Aline que falou isso, eu acho que o mestre cachorro, não podia desver o mestre cachorro. Então, tudo isso que a gente viu nesse tempo todo, né, usando essa inspiração da Aline, não consegue desver. É isso, está visto. Agora, como é que a gente leva isso para frente com esses olhos abertos? A gente vai precisar começar a vigiar isso de hoje. Porque, de novo, cada um aqui se provou capaz de disciplina. Cada uma aqui se provou. Quem fala: "Não, eu nunca fui disciplinado, esse negócio não é para mim, isso aqui", esquece. Aqui eu não acredito em ninguém que fale isso para mim, porque todo mundo fez. Agora, mantém. Agora, cultiva.
e cultiva de uma forma sem peso, do mesmo jeito, de novo, que outras tarefas se faz de uma maneira muito simples e muito cotidiana todos os dias. A gente se limpa todos os dias, mas curioso que seja, a gente não limpa os nossos pensamentos, a gente não limpa o nosso coração. E o que a gente tem feito nesse tempo aqui é justamente isso, limpar a nossa mente, limpar o nosso coração. E aí fica mais fácil sustentar o serviço nas mãos, porque dentro está disponível. Então, a partir da hora de todas essas resoluções e que vamos chegar num final, qual é esse começo? Qual é a vida que se começa a viver depois dessa travessia, depois dessa morte simbólica? Qual é a vida que acontece? Porque outra vez, do mesmo jeito que eu vi coisas mudarem na minha vida ou na vida desses que estão ligados ao Vale da Rainha como um todo e a minha família como um inteiro também, eu tenho a impressão que vocês também percebem isso reverberar. E o que eu peço aqui é que isso continue. Hoje a gente sabe que rezar tem poder. Hoje a gente sabe que dentro de tudo que a gente ainda não sabe, a gente sabe que tem muito para aprender. Sabe que tem muito para se estudar. Sabe que tem, então por que não manter esse tempo diário? Esse tempo diário, 9 horas da noite, então 9 horas da noite. Então você vai fazer, não, Patrícia, mas sozinho eu não vou conseguir fazer 1 hora e meia. Tudo bem, faz seus 20 minutos. Ou canaliza alguma coisa. Hoje tem audiobook de qualquer coisa, tem esses, YouTube, sei lá, qualquer coisa que a gente possa fazer. Escuta 10 minutos de uma reflexão. Eu, eu gosto muito de um hábito de fazer uma higiene mental antes de dormir. Então eu procuro sempre a palavra de algum mestre antes de dormir. E escuto ou leio. E isso faz meu sono mais tranquilo. Acho que cada um de nós vai encontrar o que faz sentido. Gosto de acordar com a meditação, com a yoga. Isso faz sentido para mim. É como se eu pegasse as 2 pontas do dia, ou seja, esse começo e esse final, e cuidasse, sabe, cuidasse para começar e cuidasse para acabar, com tudo que dá errado entre as 2 pontas e às vezes nas pontas inclusive, mas ou seja, tentando sempre. E e eu sinto que faz diferença, com todas as minhas imperfeições, de novo, com tudo que eu ainda não consigo, mas faz diferença. E eu não sei o que faz diferença para você, mas tem algo que faz, cultiva isso. Porque hoje, de novo, a gente já sabe que existe tudo isso para aprender. A gente sabe que não sabe de um monte de coisa nossa, isso é humildade. Agora sustenta o próximo passo. Porque as coisas não terminam na morte, a gente entendeu isso. E a gente passou, de uma certa forma, por uma morte simbólica. Estamos passando, estamos concluindo essa jornada. Estamos nesses últimos 7 dias, o último ciclo da jornada de 7 de 7, dos 49 dias dos tibetanos. Essa é a chance no próximo sábado que eles colocam. A chance que a gente tem de subir dentro da gente. E de ficar lá em cima. E ficar lá em cima não é lá em cima em relação ao outro, é dentro da gente. Então o que foi realizado, que não serve mais, seja um vício, um comportamento, um vício dos sentidos, um comportamento que também pode ser um vício, uma relação, um trabalho, um remédio, um tratamento, uma postura de vida. Eu tenho certeza que muitos de nós, não é possível que isso aconteceu comigo, que muitos de nós, muitas de nós olhamos para esses lugares e falamos: "Isso aqui faz sentido deixar ir. Isso aqui é o que tem que morrer nessa travessia". E aí vai chegar e a gente vai fingir que não aconteceu e vai deixar isso escapar, não. Que a gente tenha de novo essa humildade para saber que a gente precisa estar edificado em algo todos os dias. A gente precisa voltar todos os dias para nós mesmas, para nós mesmos. Só de querer já muda tudo, querer já é energia colocada a nosso favor, exato, exato, Aline, concordo muito com isso. Eu gostaria que não pode, né, mas esse querer, ele já começa a girar as coisas em volta. Então, minhas queridas e meus queridos, eu deixo isso daqui como uma reflexão breve para a noite de hoje, para que a gente continue, para que a gente tenha essa humildade de continuar, e não como se a gente fechasse uma travessia, fechei. Que a gente tenha a humildade de continuar os nossos estudos, a humildade de continuar rezando. Patrícia, estou rezando, mas o mundo não muda. Pois é, assim que a vida ensina pra gente, que é pra gente ser humilde, porque sozinho não vai mudar e não vai ser de hoje para amanhã mesmo. É devagarinho. E daí, à medida que não vai mudando e vai sendo difícil, a gente vai entendendo nosso lugar, vai se dando menos importância, vai cultivando menos ego.
vai criando uma potência para mesmo assim fazer. Porque você sabe que uma vida mudou. Nossa, que bárbaro. Às vezes no santuário, no Vale da Rainha, fico olhando sempre, né, falo: "Nossa, são bilhões, os números são absurdos dos que desencarnam". Mas aí eu fico olhando ao contrário, a vida dele é como se eles estivessem falando para mim. Então quando eles falam para mim, não é um percentual que eles falam para mim, do que foi salvo. Cada um deles fala em 100%, porque cada um deles só tem uma vida. Então é uma depende do jeito que a gente olha as coisas, a gente chega em uma conclusão ou outra. Então, de fato, se a gente olha e fala: "Putz, estou aqui rezando, tentando, não sei o quê", não muda nada. Só que aonde está reverberando, uma vida que seja, e uma vida que seja tua, já é grande demais, já é grande demais. Então, outra vez, que a gente tenha essa humildade de continuar, que a gente tenha essa humildade de não parar, que a gente tenha essa humildade de se investigar, que a gente tenha a humildade de não saber e, por não saber, continuar estudando, que a gente tenha essa humildade todos os dias, e não de novo na crise financeira, quando acaba um relacionamento, quando a morte se avizinha, quando algum marco na nossa vida se faz. Todos os dias, humildezinho. Agradeço, gente, pela reflexão, pelos espaços, pelos sorrisos, pelos olhares. A gente não fala com o microfone aberto, mas eu converso com a câmera aberta, eu vou conversando com as cabeças que mexem, com os olhinhos, com o sorriso, com as mãozinhas. Leio aqui, leio daqui. Então, é cuidar para não adoecer, exato. Então, muito contente, gente, de verdade. Acho que tá sendo tão bonito. E eu vejo tanta beleza em vocês e tantas trocas que a gente teve, né, à medida do que foi possível, que a gente não pode dizer que o WhatsApp é uma troca, mas a gente também não poderia dizer que o Zoom seria uma forma de oração e olha só o que aconteceu. Então, coisas aconteceram de fato, de uma maneira muito mágica, muito encantada. E eu só quero que essa magia, que cada um consiga segurar a sua parte, consiga dá para escrever um livro, sim. Cada um consiga reverberar a sua parte. É sagrado. É assim que eu sinto, é sagrado. Preservem. Preservem, porque é algo que vocês fizeram. Eu tenho certeza que um só, uma só não faria. Foi um trabalho de um grupo. Isso é um trabalho de um coletivo, cada um e cada uma tem mérito. Inclusive, bom também lembrar, as falanges que estão com vocês. Eu não sei se antes das orações, se vocês tinham, consciência, se nós, cada um de nós, tinha consciência de quantos seres caminham com a gente. Talvez nessas reflexões, nessas orações, esses seres tenham se feito com mais faces, ou com mais sensações, com mais apresentação. Esses seres continuam com vocês. O que acontece no campo é que o campo soma todas essas falanges e o campo ele soma as egrégoras, então potencializa, obviamente, mas existem falanges com vocês. E esses espíritos que foram invocados, esses seres, não sei como cada um vai chamar, que foram chamados, eles estreitaram uma relação com vocês. Não é algo que vocês conheceram, encontraram em um lugar, e depois eles foram para um lado e você foi para o outro. A gente se encontrou com eles, cada um de nós, no próprio coração. Então não tem como ir para um outro lugar. Eles foram invocados no teu coração, e eles estreitaram laços com cada um de nós. Só que se a gente silenciar, eles não podem forçar a conversa com a gente. O livre-arbítrio é sempre muito respeitado. Então a gente precisa nutrir. E aqui tem uma explicação, de novo, por que que na Índia se faz oração para tudo. Você entra, faz oração, você sai, você faz oração, você senta, você faz oração, você levanta, você faz oração. E a oração é para a gente lembrar de se contar, ter essa conexão, não deixar essa conexão se perder. Então, outra vez, não sei se vocês tinham a noção de que são tantos seres. Olha quantos seres vieram para o nosso campo. Ancestrais, mestres animais, extraterrenos, os seres que são como os avatares que a gente mais conhece, como Cristo, Krishna, Buda, mas
E a respeito daquele professor da linhagem budista que há 4 vidas, para quem acredita em vida passada, você teve, e que de alguma forma reverberou no teu campo aqui também. São tantos seres, é tanta beleza, e eles de novo estão aí esperando. Então que a gente tenha de novo a humildade para chamá-los, hoje que a gente sabe que eles estão disponíveis. E não deixar que esse relacionamento fique estrangeiro, ou até esquecido. Cultivar uma relação de todos os dias, assim como a gente cultiva com humanos, assim que a gente cultiva com não humanos inclusive. Eu toda vez que eu chego no Vale da Rainha hoje antes de sair, eu fui lá e falei com o Ravi, falei: "Ravi, eu vou ficar fora até quinta, não me esquece, por favor, não me esquece". Enfim, a gente cultiva relações com cada um dos seres. Cada um de nós de um jeito diferente, mas a gente cultiva, não é assim? E é natural. E por que que a gente esquece de fazer isso com o espiritual? Eles estão aí, estão aqui, estão com a gente. Então, outra vez, temos um tempo dessa semana, essa travessia que a gente se propôs vai terminar, algo novo vai começar, hoje eu tenho clareza disso. Hoje eu tenho clareza que esse grupo tem um propósito, que esse grupo tem força, e que a gente de alguma forma vai ter uma outra proposta igualmente devocional, igualmente protegida, igualmente tudo. Mas num outro sentido, porque de novo, ali foi uma proposta de uma travessia que se encerra no sábado. Eu sei que tudo isso vai continuar, mas vai ter outra periodicidade. E o que foi conquistado aqui, não é algo para a gente deixar para trás. Então se você teve clareza de coisas que devem mudar na tua vida, outra vez, de remédios a tratamento, a médicos, a profissões, a cidade, a casa, isso, o que quer que seja, não esquece. Não deixa o mundo iludir você como se você não soubesse. Hoje você sabe. Graças. Coluninha ereta e olhos fechados. Respiração profunda. Trazendo tranquilidade na respiração. E outra vez, como comentado já algumas vezes nessa última semana, perceber que hoje facilmente, colocando a coluna ereta, focando na respiração, facilmente é possível atingir um espaço interior que não é mais um lugar de passeio. Essas últimas semanas tornaram esse espaço interior uma moradia. Uma casa que a gente pode visitar, sim, mas que ainda assim é nossa. Percebe como o acesso a essa casa, essa moradia, esse lar interior se tornou mais fácil. Percebe que a tua respiração pavimenta o caminho para essa morada interior. Mas não só a respiração, também a tua postura. Então realiza a importância de manter esses estudos com a tua coluna ereta. As reflexões que cada um pode ter deitado, deitada numa cama, ou mesmo no chão, se aproximam de devaneios. Guarda a tua lucidez para os teus estudos, favorecendo a chegada nessa morada interior através de novo da respiração, mas não só ela, também da tua postura física. E indo até essa tua casa, a tua morada, o teu espaço interior.
Percebe como em volta dessa casa hoje existem flores. Percebe como elas desabrocharam à medida que o teu próprio coração desabrochou. Mas ao mesmo tempo realiza a humildade de servir mesmo essas flores para que elas sigam vivas. O serviço nada escapa. Realiza os cômodos dessa casa, como você foi capaz de limpá-los, de purificá-los. Para isso também foi necessário humildade. Humildade para adentrar nas camadas e camadas do que é sujo espiritualmente. Limpar a hipocrisia, limpar o desalinhamento, a incongruência, limpar a raiva, limpar a vingança, limpar a frustração. E cada vez que cada um desses cômodos dessa morada interior, cada vez que cada um deles foi se limpando, se purificando, os caminhos no mundo também começaram a se mexer, como se pedras e rochedos fossem retirados. E ao mesmo tempo, em outros casos, como se pedras e rochedos agora interditassem o caminho, para que você no mundo possa voltar para a tua senda e não mais se perder no que antes cada uma de nós se perdia. Fosse um prazer sensorial ou fosse essa perda de nós mesmas, de nós mesmos, ao tentar cumprir com a expectativa de outro sobre nós. Percebe que cada canto dessa casa, com essa humildade de quem não se aflige com o trabalho, por mais humilde que seja, cada canto dessa casa foi vasculhado, foi higienizado, purificado. Percebe como as janelas se abriram e você pôde sair do teu isolamento. O isolamento, às vezes, com muitas pessoas, às vezes com poucas pessoas, ou apenas algumas pessoas. Enquanto se foge, a vida faz questão de manter o contato. Não por sarcasmo, mas para que cada um e cada uma de nós possa se libertar do que pensa que aprisiona. Portanto, essa pessoa difícil, essa fase difícil, essa crise, tudo isso é benevolência da vida, colocando cada uma de nós em contato com o que pode libertar cada uma e cada um de nós. E aceitando a libertação de si próprio, de si própria e do outro e da outra. Essa morada interior foi se limpando, foi se arejando, foi se reconstituindo. E foi, acima de tudo, se tornando um lugar agradável para que cada uma de nós possa estar. Ali não se sente sozinho, se sente apenas solitude.
e dali não se quer fugir nem correr. E se sai desse lugar, é possível voltar. Então não existe medo, não existe insegurança. Esse lugar é uma conquista da tua humildade, de trabalhar o trabalho sujo espiritual, de limpeza disso que espiritualmente não é puro. Esse lugar se tornou teu cada vez que você purificou teu coração. Esse espaço se tornou florido, frutificou com o teu humilde serviço de regar, de nutrir essas flores que representam teu próprio coração. E agora, observando essa casa, observando a tua morada, também nota que pelas portas abertas dela, pelas janelas abertas, entram e saem anjos, entram e saem mestres, entram e saem mães divinas, entram e saem mestres animais, extraterrenos, teus guias, teus professores, teus ancestrais, entram e saem, visitando você. Às vezes as visitas são silenciosas, outras vezes as visitas têm mensagens. Lembra, portanto, de manter essas janelas e essas portas abertas. E lembra que essa casa pode se sujar de novo. É preciso trabalhar de tal forma que a limpeza seja desnecessária por ela não mais se sujar. Porque não a torna limpa simplesmente por limpá-la constantemente, ainda que em algum momento seja caminho. Aqui, olhando a tua morada, olhando os seres que te visitam em oração, em tapas, em disciplina, se compromete a cuidar da tua casa todos os dias, sabendo humildemente que é preciso regar as flores, que é preciso limpar o chão, que é preciso limpar o teto, que é preciso se purificar, que é possível servir, preciso e possível servir, para que a beleza dessa morada interior possa ser contemplada por você e por outros através da tua vida. Sente a tranquilidade de morar em um lugar sereno, de ter uma casa, de dispor de uma casa tão aconchegante e que traz para si tantos seres elevados que terminam guiando, que terminam curando, ensinando. E se compromete com essa limpeza, se compromete com essa purificação, se compromete com o teu coração. E comprometida e comprometido com o teu coração, vibra com todos os seres que visitam a tua casa, para que outros seres, especialmente os seres em travessia, e especialmente seres encarnados, que se sentem sem raízes, sem um lugar para voltar,
e mesmo sem um lugar para ir, possam encontrar em si seu porto seguro. Que se vibre através da tua casa e dos seres que visitam e que moram na tua casa interior, nessa morada serena e tranquila, auspiciosa. Que se vibre através dela, através de você, através de vocês, das falanges que trabalham com você e que visitam a tua casa. Que se vibre através desse campo um vento sereno, que faça com que os seres perdidos na passagem, na travessia e nesse mundo respirem fundo. E respirando fundo, respirando oxigênio para os encarnados e prana também. E para os desencarnados esse prana, porque a alma é viva, o espírito é vivo. Que esse vento daqui irradiado e vibrado desse campo e de todos esses seres através de nós possa levar outros seres a respirar profundamente. E respirando profundamente, que igualmente, como nós mesmos fazemos, possam eles pavimentar uma estrada interior capaz de levá-los a um lugar seguro. O coração é o lugar seguro. Quando o coração se abre, como a mais linda flor. O coração é o lugar seguro. Quando deixa de odiar, de buscar por vingança, reconhecimento, por se livrar das tendências de vitimização. Assim, esse coração se torna a mais bela flor e a morada segura, o porto seguro de cada ser. E através das irradiações desse campo, da presença silenciosa de falanges espirituais, os seres que possamos alcançar nesse mundo e em outro mundo, de qualquer espécie, de qualquer estatura espiritual, possam se ver respirando, se perceber vivos e encontrar caminho, cada um deles, para o próprio coração, para que se abra, para que floresça, para que frutifique com serviço, para que seja um lugar tranquilo, um lugar de paz, um lugar deles. Para que em si se encontre o que se buscou na vida e no mundo. E para que, tendo encontrado, ainda que por vislumbre, também se encontre paz. E que depois de tê-lo encontrado, nasça um querer puro, não um desejo vão, um querer puro, que outros seres e dessa forma, dessa maneira, vibrar, alcançar tantos outros seres, exponenciando esse campo e essas intenções. E sentindo o universo inteiro, portanto, respirando, voltando para casa, acessando uma única morada, a morada do coração da vida.
Om. Om. E respirando, entoa um mantra. E respirando, deixa que um mantra entoe você. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om 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 Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om 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 Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om 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 Mani Padme Hum. Mani Padme Hum.
Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. As vibrações do mantra são vibrações de paz. Paz na tua mente, paz no teu coração, paz no teu corpo físico, libertando de doenças. Paz na mente, paz no coração dos seres em passagem. Paz na mente, paz no coração, paz no corpo físico dos seres encarnados. Paz como um lugar interior e jamais como um objeto nesse mundo. Paz como um merecimento para os humildes, que pesquisaram em si, que investigaram em si a morada dessa paz. E que essa paz reverbere, convide, acalme a guerra, o sofrimento, liberte as almas, liberte os espíritos.
e torne cada ser tranquilo pelas conquistas dentro de cada um deles. E que nesse instante você sinta que seres de inexplicável beleza e potência apontam as palmas das mãos, as palmas das patas, dos cascos, em círculo ao redor da Terra e vibram essa mesma paz, para que o ser humano vença sua luta interior e alcance essa paz que cada um pode encontrar aqui e agora, em si, hoje e sempre. E especialmente você que tem algum problema de saúde, que você veja agora esses seres direcionando as palmas, as patas dos cascos, na direção do teu corpo, que necessita de restauração e cura. E projetando através de você para outros seres que tenham exatamente o mesmo desafio. Assim, promovendo a cura de cada um e, através de si, o acesso à cura aos demais. Que a fé de cada um permita que o espiritual haja para benefício de cada um dos seres. Inspirando, expirando gratidão. Namastê, abrindo os olhos. Graças pela presença de cada um, de cada uma. Amanhã seguimos. Um grande beijo. Amados e amadas, muito feliz de estar com vocês. Sinta o meu abraço. Até breve.